Que o Deus onipresente que está aqui nessa noite vem estar no seu lar te abençoando, te dando uma noite de paz, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam em meio às lutas, em meio às tribulações, mas permanecem firme e forte na rocha que é o Senhor. Que onde você estiver na sua casa, você possa fechar os teus olhos e orar ao Senhor e pedir que a presença do Espírito Santo visite o teu lar nessa noite, que venha trazer paz ao teu coração, que venha tirar toda a preocupação, toda a ansiedade com amanhã, toda a tristeza com que passou, e venha te dar, em nome de Jesus, paz no seu interior. Que a alegria do Senhor venha ser a nossa força, e que ela venha nos sustentar nesse momento difícil, e que em nome de Jesus nós vamos ser mais que vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que o Deus onipresente, onisciente, onipotente que está aqui nessa noite, venha estar na tua casa, venha estar no teu lar, venha estar no teu coração, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, e são os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, e são os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Aleluia. Sem Jesus não dá pra viver, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. E por isso nós rendemos graça a esse Deus, toda honra e toda glória, a esse Deus Criador, a esse Deus que nos ama acima de tudo e de qualquer coisa. Obrigada, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou.
de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra e a glória, Senhor, a ti. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. A honra e a glória a ti, Jesus. Que você, onde você estiver, você venha ser como um farol na vida do seu irmão, na vida do seu próximo. Que você venha ser como ponte que leva para o Senhor. Em nome de Jesus, que você venha ser usado aí na sua casa, para a sua família, para os seus vizinhos. Onde você estiver, que você seja canal de bênção. Aleluia, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim
confiaste só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh, Jesus, venha nos sondar, Senhor. Venha esquadrinhar os nossos corações, os nossos pensamentos. E venha preparar o nosso coração, Jesus, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso, desse Deus todo-poderoso. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus por sentir a sua presença neste lugar, através dos louvores aqui ministrado. Nesta noite nós vamos aqui ouvir, aprender mais da palavra de Deus, desse Deus eterno, desse Deus soberano. Se encontra em Isaías capítulo 44, versículo 6 ao 8. Isaías 44, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo,
não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E nessa noite o Senhor confirma, né, a sua soberania através dos louvores ministrado aqui nesta noite, né? Que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele reina em toda a terra. Aqui o Senhor já tinha colocado no meu coração, né, para falar do seu poder, para falar das suas atribuições. Toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, como o Senhor diz aqui, Ele é o primeiro e Ele é o último. Desde o princípio, o Senhor demonstra, o Senhor aqui, Ele fala do seu poder como o único e grandioso Deus. Quando o Senhor se declara aqui, né, em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 44, 6 a 8, o Senhor usa o profeta Isaías e diz: assim diz o Senhor. O Senhor, Ele se declara a Israel como o seu único Deus, né? O Israel foi o povo escolhido por Deus. Então aqui nós vamos ver, do versículo 6 a 8, algumas atribuições de Deus. O que são atribuições? A atribuição caracteriza a natureza de outro ou de alguém. Só que aqui nós vamos ver, né, que essas atribuições, atribuições que caracterizam a natureza de Deus. Quando Deus aqui, no versículo 6, a parte A, Ele diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel. O Senhor está falando da sua soberania sobre os céus e sobre toda a terra, falando da sua soberania sobre o povo de Israel. O povo de Israel que em uma época parte estava, né, afastado de Deus, indo atrás de outros ídolos. Então Deus levantou o profeta Isaías para falar pela boca do profeta Isaías. Ele aqui demonstra, ele declara a sua soberania sobre o povo e sobre toda a terra e céu. Então o Senhor diz: assim diz o Senhor, Rei, né, de Israel, declarando a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade. Só quem pode ter esse atributo de ser soberano é Deus. Somente Ele é soberano, ou seja, somente Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, diz: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Nós estamos vivendo momentos difíceis e a igreja sabe, mas é necessário que a igreja continue firme, continue crendo nesse Deus soberano, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E não há outro Deus como Deus. No Salmo 47, versículo 2, Deus, o Rei de toda a terra. Nós estamos vivendo o período em que a terra está sendo ferida.
Nós estamos vivendo um período em que a humanidade está sendo ferida, né? Mas o nosso Deus, Ele continua sendo Deus com todos. Eu orei e pedi ao Senhor. Só o Senhor que tem todo o poder, só o Senhor que tem toda a autoridade para barrar esta enfermidade que está assolando as nações, para que possamos outra vez nos reunir, louvar e adorar a Deus. Somente Deus tem esse poder para parar, para aniquilar esta enfermidade que tem assolado as nações. Salmo 47, versículo 2 diz: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Deus é o Criador dos céus. Deus é o Criador de toda a terra. Ele é tremendo, Ele é grandioso. Então, irmão, quando nós lemos isso aqui, nós somos impactados com o poder de Deus, com o poder da sua palavra, sabendo que o Senhor é o mesmo Deus e Senhor, Ele é grandioso. Temos falado, Deus tem todo o controle, nada foge da mão de Deus, porque Ele é grandioso, porque Ele é poderoso. Ele mesmo diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele é Deus, Ele é Senhor. Salmo 83, versículo 18, diz: e reconhecerão só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Eu sempre tenho falado e tenho observado e continuo observando que a humanidade, ela continua andando, ela continua caminhando como se não existisse Deus. Ela continua andando esquecida de Deus, mas Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus está vendo, está no controle de todas as coisas. Ele diz aqui em sua palavra, né? Cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. E reconhecerão que só Ele é Deus. E reconhecerão que só Ele é Senhor. Em Romanos capítulo 14, versículo 11, Paulo ensinando, Paulo exortando, ele fala aqui, como está escrito, Romanos 14, 11, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua. Leu isso aqui em Isaías 45, 23, falando desde o princípio, que aquele que não se dobra os joelhos hoje diante do Senhor, que aquele faz acaso do Senhor, um dia dobrará os seus joelhos diante desse Deus Todo-Poderoso. Então o nosso Deus ao qual nós servimos é um Deus soberano, é um Deus poderoso, e Ele continua sendo esse ali, né, para entrar no seu quarto e orar. No versículo 13 ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então o próprio Senhor Jesus, Ele declara que todo o poder pertence ao Senhor. Ele declara que todo o reino pertence ao Senhor para todo sempre, ou seja, para todo sempre. Então toda a honra, toda a glória é dada a esse Deus. Toda a honra, o eterno, o soberano. Romanos capítulo 9, versículo 28, diz assim: porque o Senhor, olha só o poder de Deus,
porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Irmãos, Deus, como Ele mesmo diz, que Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele também diz em sua palavra que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, de tudo. Assim, às vezes, quando nós vamos trazer a palavra, foge-nos as palavras de falar desse amor, desse poder de Deus, da sua grandeza, da sua majestade, foge-nos palavra. Porque nós sentimos esse impacto do poder de Deus através da sua palavra, porque Ele é o mesmo Deus e Senhor até os dias de hoje, é até o fim. E Ele diz na sua palavra que ela se cumprirá cabalmente e em breve. Está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 28. Então toda a terra, os céus e terras são do Senhor, o Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui a primeira atribuição divina que caracteriza Deus. Ele é soberano, Rei dos céus, Rei de toda a terra, exercendo a sua soberania sobre os céus e sobre a terra. Outra atribuição do Senhor aqui no versículo 6, ele diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Nós já tivemos aqui falando sobre Redentor, que é libertador, que é salvação, que é salvador. E essa atribuição cabe e pertence somente a Deus. Porque o próprio Deus, Ele fala que não há salvação fora dEle. Ele é o único Redentor, Ele é o único Salvador, Ele é o único libertador. E Ele estava dizendo naquele momento para Israel: assim diz o Senhor, o seu Redentor. Ou seja, assim diz, eu falo para vocês, meu povo, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu libertador. Atribuição que cabe somente a Deus, de ser Redentor, Salvador, libertador. Salmo 130, versículo 8 diz: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, quem pode perdoar os nossos pecados senão Deus? Quem pode nos tirar lá da vida de pecados outrora passadas senão Deus? De transformar as nossas vidas, de poder hoje estar aqui, glorificando a Deus, testemunhando de Deus. Somos as suas testemunhas dos seus feitos em nossas vidas. Quem éramos no passado e hoje estamos aqui, libertos, salvos, redimidos pelo sangue de Jesus. Então o Senhor é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Quem poderia fazer isso por mim? Ou quem poderia fazer isso por nós, de se entregar em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem pagos, para que fôssemos remidos, para que fôssemos redimidos, senão o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo.
Só o Senhor, só Ele pode perdoar, pode nos redimir e remir de todo o pecado. O nosso Deus, o nosso Senhor. Isaías 43, versículo 11, diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Diz a palavra do Senhor. É o próprio Deus quem está falando isso. Isaías 43, versículo 11. Ele mesmo fala: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Irmãos, nós estamos vivendo, mais uma vez eu vou falar, tempos difíceis. Para onde nós vamos correr se não for para o nosso Deus? Só Ele pode nos guardar, só Ele pode nos proteger, só Ele pode salvar, só Ele pode libertar. Não há salvação fora do Senhor. Não adianta correr para as morros, querer se esconder. É somente o Senhor que vai nos salvar. É somente o Senhor que vai nos libertar, salvar a nossa família, libertar a nossa família. É somente ao Senhor. Não adianta acender vela branca, preta, amarela, vermelha, fazer não sei o quê, simpatia. Não adianta nada disso. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus é quem fala que não há salvação fora do Senhor. Então, a salvação é através do Senhor, do seu Filho, Jesus Cristo. Então, esse outro atributo aqui, de redentor, somente serve, caracteriza a divindade de Deus, o seu caráter. Ele é soberano, Ele é redentor, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele ainda é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. No versículo 6, na parte C, quando ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus, o Senhor está falando que Ele é eterno. E essa eternidade, esse atributo também só cabe a Deus. Somente Deus é eterno. Ele é o primeiro, Ele é o último. Então Ele é eterno. Então essa atribuição somente cabe a Deus. E Ele ainda diz: além de mim não há Deus. Então Israel naquele momento, eles estavam criando deuses, eles estavam fazendo ídolos, eles estavam se prostrando diante de ídolos, fazendo imagens para adorar como se fosse o seu Deus, que não é diferente dos dias de hoje. Ainda há muitos que adoram a outros deuses. Ainda há muitos que se encurvam diante de uma madeira, diante de um papel, e fala que aquele é o seu Deus, que aquela é a sua senhora. Mas o Senhor está falando aqui que somente Ele é Deus, que não há outro além de ti. Mais na frente em Isaías, que é um livro que eu gosto muito, ele fala que não há, que não houve e nem haverá outro Deus igual a Ele. E não há, irmãos. E nós cremos nisso e cremos na sua palavra, que é verdadeira. Então, Deus, Ele é eterno, e essa atribuição cabe somente ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e o Criador de toda a terra. Isaías 48, versículo 12, diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Está vendo aqui? Deus, Ele está o tempo todo falando que Ele é Deus. Deus está o tempo todo falando que Ele é o mesmo. Ele está o tempo todo falando que Ele é o primeiro, que Ele é o último. Ele é Deus. Ele é Senhor. Apocalipse, capítulo
1, versículo 17, a parte C desse versículo diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui fala quando João estava ali na ilha de Patmos, e ele teve a visão de Jesus glorificado. Então ali ele se prostra diante do Senhor, da glória do Senhor. Ele vê o Senhor Jesus, e ali ele se prostra, e ali o Senhor fala: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Se nós formos lá para João, que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. É o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele é desde o princípio. Ele é o primeiro, ele é o último. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 em 1. Então essas atribuições é dada somente ao nosso Deus poderoso, ao nosso Deus grandioso. Ele é soberano, Ele é redentor, Ele é eterno, Ele é misericordioso, Ele é zeloso, Ele é infinito, Ele é longânimo. Tudo isso ao nosso Deus. Se eu fosse falar aqui, eu não terminaria de falar de todas as atribuições do nosso Deus, porque o nosso Deus é eterno. Se o nosso Deus é eterno, todas essas atribuições são eternas, porque pertence somente a Deus. Outra atribuição de Deus: Ele é imutável. Essa é a quarta atribuição, só peguei 4 para falar. A quarta e a última: Deus é imutável. O que é imutabilidade? Imutabilidade é o atributo divino segundo o qual Deus não pode mudar. Imutabilidade é o atributo divino segundo o qual Deus não pode mudar, ou seja, o seu caráter não pode ser mudado. O Senhor falou, o Senhor disse, e Ele zela para que a sua palavra se cumpra. Ele é o quê? Um Deus zeloso e imutável. No versículo 7, a parte A, ele diz assim: quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo. Quando nós criamos alguma coisa, ou inventamos alguma coisa, ou vamos fazer alguma coisa, nós mudamos de pensamento, mudamos de opinião, mudamos de visão. Ontem falamos uma coisa, hoje talvez podemos falar que não falamos aquilo, porque nós mudamos. Mas o nosso Deus é imutável, porque faz parte do seu caráter. O caráter de Deus é imutável. Então ele diz aqui na parte A do versículo 7, quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo. Ou seja, Deus está falando que desde quando Ele criou, desde lá do começo, Ele continua sendo o mesmo Deus. A sua palavra, desde o princípio, continua valendo até os dias de hoje. Eu fico falando como se a igreja estivesse aqui. Ele continua falando desde o princípio até os dias de hoje. Louvado seja Deus. Então nada mudou. Pecado continua sendo pecado e nos separa de Deus. Deus é santo, Deus é grandioso, requer de nós santidade. Assim que desde o primeiro povo, desde quando Ele tirou o povo lá do Egito, Ele fez daquele povo para que fosse santo, um povo separado. Desde lá do princípio, olha que geração que nós estamos. Deus não mudou, Ele é imutável. Da mesma forma que Ele
quis, né, requeriu, não sei se é essa palavra, lá do começo, a santidade daquele povo, o Senhor quer a nossa santidade também nos dias de hoje. Ele é imutável, a sua palavra é imutável. Salmo 102, versículo 27 diz: mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus, nós temos falado aqui, o pastor tem falado aqui, que o nosso Deus é o mesmo Deus. O nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus é eterno. Aí talvez em algum momento nosso de fraqueza, Senhor, se tu és Deus, por que estou passando isso? Senhor, tu não cura mais. Senhor, tem misericórdia. E pensamos que Deus mudou. A sua palavra está nos garantindo aqui que Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele continua tendo todo o poder, toda a autoridade. Ele continua libertando. Ele continua salvando. Ele continua curando. Tudo conforme a sua vontade, eu creio. Tem hora que eu me pego também fazendo essas perguntas ao Senhor. Senhor, mas fulano é crente. Senhor, está com câncer. Tem uma colega minha que também é crente e está com câncer. Está tratando. Mas a gente se pergunta, Senhor, é tua serva. Senhor, é teu servo. Tem outra também que está doente. E a gente às vezes questiona, Senhor, mas por quê? O Senhor sabe todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Deus. Há um propósito de Deus em tudo. O Senhor sabe de tudo. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser levar, Ele vai levar. Mas não vai desamparar. Eu creio assim. Eu creio neste Deus. Se a palavra de Deus diz que Ele é imutável, que Ele é o mesmo, eu creio que Ele é o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo Criador, o mesmo que opera, aquele que disse que estaria conosco todos os dias. E assim eu creio, porque é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem zelado de nós, é Ele que tem nos protegido, é Ele que vai adiante de nós, é Ele que tem todo o controle em suas mãos. Nada foge ao controle do Senhor, tudo está em suas mãos. Malaquias 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, olha aqui, que é o próprio Deus que está falando aqui, através de Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Irmão, já pensou se Deus mudasse de opinião? Eu lembrei do pastor falando ali, que quando a gente ouve umas notícias, a gente fica indignado, e eu fiquei um pouco indignada, que eu até comentei assim com os colegas, se eu tivesse 0,0% de um pouquinho de Deus, eu acabava com esses homens tudo injusto. Só queria, aí depois eu pensei, meu Deus, ia ser a primeira a morrer, que eu sou pecadora. Irmãos, se Deus mudasse, se Ele quisesse, Ele já teria fulminado essa geração. Geração pecaminosa, geração perversa, geração que escarnece do nome de Deus, geração que faz piada com o nome de Deus. Mas por Ele ser misericordioso, Ele fala aqui, ó. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, por causa desse zelo que Deus ainda tem.
por causa da sua promessa, por causa da sua misericórdia, por Ele ser um Deus longânimo e misericordioso, é ainda que essa geração está nesta terra para ver se alguém ainda se encurva e se entrega ao Deus poderoso, ao Deus grandioso. Então, essa geração continua sendo o mesmo Deus. Muda-se estações, muda-se de opiniões, muda-se de épocas, mas o Deus continua sendo o mesmo Deus. Mas Deus continua sendo o mesmo Senhor. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nosso Deus, Ele é imutável. É por causa do seu amor, é por causa da sua misericórdia que nós e esta geração ainda estamos aqui nesta terra por Ele ser longânimo. Louvado seja Deus. Para finalizar, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há e nem pode existir variações ou sombra de mudanças. Está vendo aqui, irmãos? O nosso Deus é imutável. O nosso Deus, Ele já deixou a sua palavra. O nosso Deus já deixou tudo escrito, tudo está aqui na sua palavra. Nada vai ser mudado, nada vai ser tirado, nada vai ser colocado. Por quê? Porque Deus é eterno e sua palavra é eterna. Sua palavra é poderosa, sua palavra é grandiosa, sua palavra continua salvando, sua palavra continua libertando, sua palavra continua curando, sua palavra continua restaurando vidas, sua palavra continua edificando vidas, sua palavra continua exortando vidas, porque o nosso Deus é poderoso e sua palavra é poderosa. O versículo 8, a parte C diz assim: o Senhor, Ele faz uma pergunta: vós sois as minhas testemunhas, há outro Deus além de mim? O Senhor faz essa pergunta a Israel: há outro Deus além de mim? E Ele mesmo responde: não, não há rocha que eu conheça. Não há, irmãos. Quando eu olho assim, Senhor, é só Tu mesmo. É só Tu. Não tem para onde eu correr de um lado para o outro, para trás. É para o Senhor. Ele é a rocha inabalável. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele mesmo diz que não há outro. Não há. Se Ele diz que não há, não há. Jesus é a rocha da nossa salvação. 1 Pedro 2, versículo 4, a parte A diz: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Essa rocha que o Senhor elegeu, a rocha inabalável, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fora dele não há salvação, fora do Senhor não há libertação. Então, é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, o soberano, o eterno, o misericordioso. Ele é Deus e aquele que não muda em sua palavra. Então, o nosso Deus, Ele é tudo, irmãos. Teria mais coisa, mas eu achei que ia ficar muito grande. Mas eu sei que o Senhor continua
falando em cada coração nesta noite. Que Deus venha abençoar a cada vida, que Deus venha abençoar você, que Deus venha abençoar o seu lar, que Deus venha abençoar a sua família e que você continue firme, confiando nesse Deus poderoso que continua sendo o mesmo. Deus o abençoe em nome de Jesus.